Final de semana de virada de ano, também de muito trabalho e movimentação no meio político. A gente começa dando destaque à posse do novo presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Vitor, que reuniu importantes lideranças do estado, governador Carlos Brandão e até mesmo o ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. A cerimônia ocorreu no Teatro Arthur Azevedo. O vereador Paulo Vitor, do PCdoB, assumiu como presidente da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024. A nova mesa diretora já assume com desafios vindos do ano passado. A lei orçamentária anual, por exemplo, que baliza os gastos da prefeitura durante o ano de 2023, ainda não foi votada. A comunicação do Executivo com o Legislativo está um pouco falha, né? Não por parte do Legislativo Municipal, mas sim por conta do Executivo. E acredito que é a primeira vez que acontece em uma sessão solene de posse, a gente vai chamar uma extraordinária hoje para pautar a LOA, né? Para pautar o orçamento, sobretudo outras matérias para o dia 6 de janeiro. A gente já consegue adiantar que hoje a gente vai chamar uma extraordinária para o dia 6 de janeiro. A aliança com o governador Carlos Brandão gerou especulações sobre uma possível indicação de Paulo Vitor para concorrer à Prefeitura de São Luís no próximo pleito, com o apoio do Palácio dos Leões. Olha, eu acho que eleição a gente tem que fazer uma de cada vez. Então a gente acabou de sair da eleição, o meu foco agora é governar. Então acho que 2023 não é uma pauta positiva se discutir eleição de 24, porque senão você não governa. Fica só falando em eleição. É lógico que na prática essas coisas não acontecem. As articulações vão acontecendo, elas vão crescendo e a gente vai observando. Agora o governador em si, se ele não focar na gestão em 2023, ele não vai ter resultado. Porque 24 já começa a eleição de prefeito, aí todo mundo fica voltado para a eleição. Então eu tenho como prioridade, né, vou ficar assistindo de camarote, mas eu tenho como prioridade a minha gestão. Porque o primeiro ano a gente tem que imprimir uma marca, a gente tem que dar resultado. Osmar Filho, ex-presidente da Casa e agora deputado estadual, fez um balanço do período em que esteve no cargo. Eu faço uma avaliação altamente positiva e tenho certeza que a mesa diretora que será empossada agora, liderada pelo vereador Paulo Vitor, que será o presidente da Câmara, vai dar continuidade e com certeza vai fazer muito mais. Também tomaram posse Francisco Chaguinhas como primeiro vice-presidente, Ribeiro Neto e Edson Gaguinho como segundo e terceiro vice-presidentes, respectivamente. Outros nomes da mesa diretora são Aldir Júnior, Beto Castro, Fátima Araújo, Andrei Monteiro e Antônio Garcês. E no domingo também foi realizada o rito de posse do governador Carlos Brandão ao cargo de chefe do Estado-Maior. O ritual é protocolar e segue o cerimonial público instituído em lei. A cerimônia também contou com vários líderes políticos, como os prefeitos, chefes de outras instituições do Maranhão. Diversas autoridades estiveram presentes na solenidade de posse do governador do Maranhão, Carlos Brandão, que aconteceu na Assembleia Legislativa. O hasteamento das bandeiras marcou o rito inicial da solenidade. O vice-governador Felipe Camarão falou sobre as prioridades do governo Brandão. Entre elas, destacou a educação infantil. Basicamente, 4 prioridades. A primeira delas, sempre valorizar os educadores profissionais de educação. A segunda, alfabetizar jovens e adultos. Nós ainda temos quase 1 milhão de pessoas analfabetas no estado do Maranhão. Isso é fundamental, a gente precisa acabar com essa marca ruim para o nosso estado. A terceira, alfabetizar as crianças na idade certa. Essa é uma marca que é o Pacto Nacional pela Aprendizagem, foi anunciada pelo presidente Lula, pelo ministro Camilo Santana, pela Isolda, que vai ser secretária executiva. Eles fizeram isso no Ceará, portanto é uma experiência que vai ser nacional e nós iremos continuar fazendo isso aqui no Maranhão. Ao lado dos apoiadores e do seu vice, o governador Carlos Brandão concedeu uma coletiva de imprensa. Ele começou falando sobre o anúncio do secretariado que se dará no final de fevereiro e em seguida sobre as prioridades que pretende estabelecer em seu governo nos próximos 4 anos. Haverá algumas mudanças, naturalmente, por conta das novas composições e, com certeza, nós escolheremos profissionais que vão contribuir com o nosso governo. Em relação à violência no campo, ele falou sobre o programa de regularização fundiária
e destacou que haverá reuniões com indígenas, quilombolas, assentados e pequenos produtores. Nós vamos fazer um grande programa de regularização fundiária, com muita audácia, com muita coragem, porque eu entendo que só através da regularização fundiária a gente vai ter paz no campo. Após a coletiva de imprensa, a solenidade de posse foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Otelino Neto. Muito importante a posse do governador Carlos Brandão, do vice-governador Felipe Camarão, que agora passam oficialmente a ter essa missão tão importante de governar o Estado, especialmente cuidar daqueles que mais precisam da ação do poder público. O governador cumpriu com a sua agenda de compromissos aqui em São Luís e, em seguida, viajou para Brasília para acompanhar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, em Brasília, o Maranhão vai ter representatividade lá no governo do presidente Lula. Hoje, os ministros do Estado empossaram suas equipes que vão atuar durante os próximos 4 anos. Flávio Dino, do PSB, foi empossado como ministro da Justiça e Segurança Pública nesta segunda-feira, em uma cerimônia no Salão Negro do Ministério. Em seu discurso, o novo ministro agradeceu ao Supremo Tribunal Federal, STF, por defender o Estado Democrático de Direito durante as eleições e afirmou que atuará para que o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, do PSOL, seja desvendado. Ministra Rosa Weber, e na sua pessoa saúdo este poder do Estado, sem o qual este momento não estaria ocorrendo, posto que foi o judiciário brasileiro que garantiu o Estado Democrático de Direito numa hora tão difícil. O ministro também classificou como crimes políticos gravíssimos os atos terroristas realizados nas últimas semanas, como a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e a tentativa de explodir um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília. Ex-governador do Maranhão por 2 mandatos consecutivos e senador eleito, Dino é mestre em Direito, advogado e ex-juiz federal. O ministro coordenou o grupo de trabalho do governo de transição responsável pela área da justiça e será responsável por seguir as promessas do novo governo para extinguir as políticas pró-armas feitas pela gestão anterior. Em entrevista coletiva, o ministro afirmou que haverá um recenseamento geral das armas existentes no Brasil no prazo de 60 dias e que, durante esse período, está suspensa a abertura de novos clubes de tiros, registro de CACs e proibição de vendas de armas restritas. Segundo Flávio Dino, quem não recadastrar suas armas estará na ilegalidade e, por isso, sofrerá sanções penais. Nós teremos um recadastramento único dessas armas no prazo de 60 dias. E o objetivo, obviamente, é saber o estado da arte, saber efetivamente o que nós temos de armas registradas no Brasil e onde elas se encontram. Nós adotamos também nesse decreto algumas outras medidas de efeito imediato. Destaco 3. Em primeiro lugar, nós estamos suspendendo registros de novos CACs. Não haverá, nesse período de 60 dias, registro de novos colecionadores, atiradores, caçadores. Durante a cerimônia, também foram apresentados os integrantes da equipe do Ministério da Justiça. Para o comando da Polícia Federal, tomou posse o delegado Andrei Rodrigues, responsável pela coordenação da segurança de Lula durante a campanha eleitoral e a posse. Marta Rodrigues de Assis Machado, na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Tadeu Alencar, na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Elias Vaz, na Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos. Augusto Arruda Botelho, na Secretaria Nacional de Justiça, e Rafael Velasco Bradini, na Secretaria Nacional de Políticas Penais. Além de Flávio Dino, o Maranhão tem mais 2 ministros do governo Lula. Nas comunicações, Juscelino Filho, deputado federal do União Brasil. Dos povos indígenas, Sônia Guajajara, do PSOL.
Bom, hoje é dia de trazer Marcos Saldanha, que faz essa análise sobre esse cenário que se movimentou bastante na virada do ano. Feliz Ano Novo mais uma vez. Marcos Saldanha de volta aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hugo. Um final de semana bem movimentado, a gente pôde acompanhar de casa, pôde também visitar os espaços na Assembleia, no Teatro Arthur Azevedo, foi bem intenso. Muita informação, né? Muita notícia, o espaço é pequeno para tanta coisa que tem que se dizer, mas acho legal que as pessoas possam falar um pouquinho da experiência que elas tiveram. Nós vimos aqui no Maranhão várias caravanas, assim como em todo o Brasil, que foram até Brasília para ver de perto, acompanhar de perto. E aí a gente trouxe uma pessoa muito interessante que não é um militante, não é um filiado, ele é evangélico e ele é professor concursado de artes. E ele saiu daqui de São Luís e foi até Brasília para poder presenciar e gravou um depoimento para a gente. É o professor André Brandão, eu acho que vale a pena a gente assistir um pouquinho ele compartilhando essa experiência. Eu sou André Brandão, sou professor de arte da Rede Estadual de Educação. Fui para a posse do Lula, estou acabando de chegar. E esse momento, essa posse do Lula, essa minha presença na posse do Lula, para mim representa o encerrar de um ciclo que se iniciou em 2013, quando o gigante teria acordado, que na verdade foi o gigante do neofascismo. Eu acredito que o Lula, como uma pessoa vindo da classe trabalhadora, representa muito pra gente, pra mim que sou professor e que posso dizer que nossa classe foi beneficiada no governo Lula como nunca antes, quando ele criou a lei do piso, que beneficiou o magistério público, e quando ele criou também o Fundo Nacional de Manutenção da Educação Básica, o Fundeb, que hoje consegue pagar esse piso para os professores de uma forma mais digna. E a gente sabia que antes do Lula, professores recebiam até um salário mínimo. Eu espero que agora, a partir de hoje, nós tenhamos novos rumos para o Brasil. Pois é, Hugo, a gente viu que uma classe que não foi nada prestigiada foi a dos professores no governo que acabou. E a expectativa é justamente com os incentivos no Ministério da Cultura e também no Ministério da Educação, que a gente possa ver, não só no Brasil como um todo, mas aqui mesmo no Maranhão, avanços de índice na educação. A gente viu o depoimento do professor, que é colega de profissão, e a gente viveu na própria pele o que foi isso, né? Uma crítica ao professor, um negacionismo, quando na verdade o que a gente precisava era de ajuda, né? O que a gente precisa é de ajuda. E eu acho que essa expectativa que o professor André tem é a que nós todos temos, de investir em muito menos armas, a gente viu a matéria, o Flávio Dino falando nisso, e muito mais livros, muito mais leitura, muito mais conhecimento. E aí é onde a gente encontra uma congruência com a fala do governador eleito Brandão, que falou que uma das prioridades dele seria a questão do emprego, criação de novos empregos e educação. É uma notícia boa, é o que a gente precisa ouvir, e aí já tem uns pontos que a gente precisa lembrar do governador, que é o pagamento do piso do salário dos professores de fato e de direito ali no contra-cheque, não só da gratificação, isso é muito importante, os reajustes acima da inflação que os professores tanto precisam, né? Assim como a melhoria da infraestrutura. Então, a valorização ao professor, o reconhecimento ao professor, ele sempre vai por melhores condições de trabalho e pelo reconhecimento com o pagamento do salário justo e devido. O Maranhão foi pioneiro no início desse processo, pagando dos professores de 40 horas um salário muito melhor, mas precisa fazer justiça também a esses pontos. E precisa, claro, rever a questão de qualquer corte que haja no orçamento para a educação. Qualquer política pública que esteja sendo pensada para o governo, que começa agora de fato, de direito, no sentido de que agora ele assume o voto que lhe foi conferido diretamente a ele era vice, né? Então, o desafio ele vai passar por aí. É preciso fazer uma grande revolução pela educação, principalmente nas arestas que ficaram. E ele disse isso, né? Que o desafio é manter as políticas que foram iniciadas e fazer muito melhor. Ou seja, resgatar a questão do Mais IDH, que foi muito animado no início do primeiro governo do Flávio Dino, que depois deu uma esfriada. Os 30 municípios mais pobres, que merecem atenção, inclusive receber IEMAs, por exemplo, seria uma política pública interessante, né? Então, desafios não faltam, principalmente agora com essa esperança que se tem de um governo federal que reconhece a educação,
está recriando a educação e a cultura, e um governo estadual que está alinhado, ou seja, tem todas as estruturas, tem todas as possibilidades para fazer um governo que fique marcado na história. É isso que a gente deseja, é isso que a gente espera, tanto no campo federal quanto no campo estadual, né, Hugo? Isso mesmo, com a educação a gente vai poder colher bons frutos. É isso. Obrigado, Saldanha. Ótima noite. Para nós todos. Bom, aqui a gente segue para o intervalo, na volta destacando mudanças sobre o Pix. Os detalhes já já.